Tem mais um assunto aqui. É que quando nós viemos para a mensagem, nós viemos entendendo na medida de quilômetro. Sim. Depois nós fomos crescendo, viemos para metro. Depois nós fomos crescendo e viemos para centímetro. Só que agora nós viemos para milímetro. Em outras palavras, a lupa foi aumentando, aumentando, vai partindo aumentando, menor, né? E hoje nós estamos vendo cada vez mais. Agora, a participação do irmão Samuel, lá de São José dos Campos, ele diz assim, Provérbios 8, 22 ao 32, fala de quem? Fala do Filho de Deus? Vou ler aqui, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Sim. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada. Você está vendo? Está falando feminino? Sim. Mas é o que eu expliquei aqui, nós vimos, né? Gerada, parte feminina de Deus. Sim. Sim. É ele, Sim. mas na sua parte feminina. Exato, não é isso? Exato. Ó, e antes que ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É isso mesmo. Exato. Ele está falando. Tá falando de nós. Viu aqui, nós mostramos ele e sua ela. forma. Ele e ela. Agora, compara isso que o senhor leu aqui, que o irmão Samuel mandou para nós, com o que o profeta vai dizer aqui. Perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, dia 6 do mês 10 de 57, lá uma mensagem bem grande, parágrafo 848. Diz assim, ó. Agora, aí está você. É assim que somos nós aqui. Nós viemos de um ser superior. No princípio, nós éramos segundo a imagem de Deus. O véu e a escuridão não nos deixa saber disso agora. Mas Jesus disse aos seus discípulos que ele estava com eles antes da fundação do mundo. Bem, nós estávamos. Você não consegue saber disso agora. Mas você estava no princípio. E se este tabernáculo terreno se desfizer, nós já temos um esperando. Aleluia! E então, nós mudamos para dentro dessa teofania na qual nós morávamos uma vez. Aí está, Provérbios Acabou. 8. Agora, exato. Agora, esse provérbio aí, lembra que eu disse que esse camaradinho aqui foi criado? Não é? Só que aqui, antes de Deus criar esses espíritos, aqui que está o ponto, irmão. Antes de Deus criar os espíritos de todos os homens, antes dele começar a criar a parte criada, você já estava com ele. Aqui, ó, no Logos. Porque o Logos não tem princípio nem fim, nem o espírito, nem o corpo. Aí é onde está falando ali. Aí, ó, eu não estou falando depois da criação, porque aqui veio depois da criação. O corpo do Arnaldo, o corpo do Adroaldo, tudo foi criado. Mas não é disso que nós estamos falando. Esse corpo para o qual nós voltamos, que Jesus disse que estava com seus apóstolos, os apóstolos não estavam nesses corpos aqui, ó, criado. Estava aqui, ó, no corpo Logos, corpo Palavra, com o espírito dele próprio, porque é a noiva dele. É isso que quer dizer nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é antes de criar esses espíritos. Entendeu? Então, ó, eu estou mostrando 2 quadros. Porque, irmãos, como é que Deus ia ser Deus se ele não fizesse algo para trazer nós, para redimir nós de volta, ou em outras palavras, para que nós soubéssemos que nós precisávamos de salvação? Se nós viéssemos nesse corpo aqui, como é que ele ia fazer isso? Isso aqui não tem princípio, não tem fim, não pecou, não errou, o Espírito é perfeito, o Logos não tem nada de errado com ele, é luz perfeita, a Bíblia diz que ele é sem variação, sem sombras. O que Deus fez? Não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar eles, vou botar eles num corpo criado, todo mundo num corpo criado. E agora eu vou ver o que eles vão aceitar, o que eles vão fazer. Mas antes de ele fazer tudo isso, ele já garantiu o meu nome lá. Deixou garantido. Falou, não, esse aqui eu já vi que desses que eu criei, eles vão me aceitar e vão voltar para onde eles já estavam aqui, antes de eu criar qualquer um desses espíritos. Irmão, nós estamos tão fundo aqui, é tão simples.
Mas nós estamos tão fundo aqui que se você não tiver oxigênio, você morre, estoura, explode, que a pressão é forte. Nós estamos falando de algo que aconteceu antes de Deus criar os espíritos dos homens e das mulheres. Antes dele criar, já lá no Logos, eu falei para vocês, esse aqui não tem princípio e nem fim. Quando Jesus vem, ele tinha que vir no mesmo estado que esse, irmãos. Por isso que Jesus disse, a ti entrego o meu espírito. Então ele vem naquela forma. Porque o profeta disse que tanto o espírito de Jesus quanto o corpo dele foi criado. Entendeu? Tanto o espírito dele, em outras palavras, ele não podia vir aqui de uma maneira eterna e como que diz, como a gente fala, quando a gente roubar. Ele não podia roubar com as regras do jogo, entendeu? Vamos colocar dessa maneira. Ele não podia. Ele tinha que cumprir, ele tinha que cumprir que nem homem. Então ele não podia usar nada disso aqui. Ele falou, não, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar um espírito de um homem, vou criar o corpo de um homem, tudo isso foi criado. E agora ele vai passar no teste, como homem, não como Deus aqui, ó. Então, quer dizer, ele veio aqui, irmão, isentado de qualquer poder sobrenatural que era ele. Era ele, só que ele não podia usar. Uma expressão bem popular, Jesus podia ter dado uma carteirada no diabo. Podia, qualquer hora. Como espancava ele do jeito como que ele... policial corrupto, Sim. que não observa as normas da lei, ele simplesmente tira a carteira para provar mas o que Jesus podia, mas ele tinha que cumprir o que estava escrito. O fato que ele não fez isso é porque eu não tinha essa autoridade. Se ele chegasse fazendo isso, eu falei, Senhor, mas eu não consigo fazer isso aí, como é que eu vou fazer um negócio desse aí? Então vamos fazer o seguinte, eu vou andar que nem vocês, vou ganhar essa briga que nem vocês. Porque aí abre uma chance para você ganhar a batalha contra Satanás. Na verdade, não é você. Não é? É ele que vence por nós. Mas ele teve que abrir o caminho para nós. Ele teve que ganhar a batalha como ser humano. Então, irmão, quando você vê isso aqui, ó, que era antes da criação desses espíritos humanos, e quando você recebe o Espírito Santo, aí, irmão, você sai desse estado aqui, você é revestido por esse estado original aqui, ó, antes da fundação do mundo. Mas, claro, só com a ajuda do Espírito Santo para você captar realmente o que o profeta está mostrando para nós aqui, não é? Porque senão vai se perder mesmo, vai bater nas esquinas, vai arrebentar, não vai sobrar nada, né? Mas se você for águia, pode subir. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quanto mais sobe, mais você enxerga. E o profeta diz que o maná está lá em cima. O maná escondido está lá nas alturas, né? É lá que nós queremos voar, não é verdade?